Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos falar de um tema que não costuma estar muito presente aqui no canal, sobre política, né, já que as eleições estão se aproximando e como que os candidatos, pelo menos os candidatos favoritos aí, enxergam os investidores. Então, já sabe o que fazer quando entrar a vinheta, né? Já se inscreve no canal, aciona as notificações e deixe o seu comentário no canal, mas pega leve, né? Porque assuntos políticos aí costumam às vezes dar margem a discussões acaloradas aí, e eu conto com a sua racionalidade e com a sua civilidade aí para fazer comentários e engajar em discussões. Então é isso aí, vamos lá. Estamos chegando na reta final, as eleições estão chegando e aquilo que promete ser aí talvez as eleições mais tensas, mais bagunçadas aí da história recente, pelo menos do Brasil, né? Quer dizer, um país altamente polarizado, altamente dividido, que vem, como o resto do mundo, aí de um evento de grandes proporções, né? Pandemia com grandes efeitos econômicos e por aí vai, né? E, assim, um caos, né? Quer dizer, as pessoas aí previsivelmente já estão se pegando, né? Tanto no sentido metafórico quanto no sentido literal, às vezes, né? Saindo na porrada mesmo, tá? Às vezes saindo no tiro, etc. e tal. O que vem acontecendo nos últimos anos. Quer dizer, essa questão de polarização que vem agora nada mais é do que uma continuação aí do que vem acontecendo nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo, né? Onde a gente teve recentemente uma certa onda conservadora em reação a uma onda do outro lado, né? Quer dizer, uma onda aí mais voltada aí para o liberal não no sentido econômico da palavra. Mas, enfim, estamos chegando na reta final das eleições com dois candidatos favoritos. Né? E o que eu queria aqui nesse vídeo é tentar elaborar um pouco sobre como, né, altamente especulativo aqui, como que esses candidatos enxergam o investidor individual, levando em conta que este canal tem como público-alvo o investidor individual. Eu estou evitando usar a palavra pequeno investidor, né, porque tem investidores individuais, que são realmente aqueles muito pequenos, e aqueles que a gente poderia enquadrar como pessoas ricas, mas ainda assim são individuais, não institucionais. E como regra geral, né, salvo um ou outro candidato aí, às vezes de algum partido assim que tem uma orientação mais liberal, aí liberal no sentido econômico mesmo, né? Basicamente, ninguém está muito preocupado com o pequeno investidor, né? Eu até arriscaria dizer, assim, né, sob o risco de tomar a censura do YouTube, assim, que querem que o investidor se foda, né? Essa que é a grande verdade, tá? Inclusive, há algum tempo, né? Coisa de poucos anos, aí, ainda durante a fase aguda da pandemia, eu lembro, né, de uma iniciativa de investidores, por exemplo, por conta de tentativas aí de tributação de dividendos, inclusive tributação de dividendos e fundos imobiliários, tentando fazer campanha política, né, aquela coisa assim de, vamos aí lutar pelos nossos direitos, etc. e tal. E na época eu até falei com algumas pessoas, eu falava assim, para com isso, por favor, não faça isso. Você está fazendo um desserviço aos investimentos e aos investidores, porque sair por aí brigando para ter isenção de impostos numa situação como essa, né, falando ali no meio da pandemia, você já vai pegar aí uma situação em que o investidor ele não tem grande simpatia, todo mundo odeia o investidor, né? Quer dizer, as camadas mais populares odeiam o investidor porque enxergam o investidor como o tubarão opressor, mesmo o pequeno investidor, tá? Ainda que um pequeno investidor mais rico. E políticos não estão nem aí para o investidor, porque a base de investidores é muito pequena, né? Vai ver aí os famosos CPFs da Bolsa aí, vê a quantidade de gente que tem, é muito pouco, né?
Então não tem grande representatividade. Pelo contrário, fazer ações vocais, né, quer dizer, tentar fazer barulho por aí em defesa do investidor, só vai servir para pegar alguns políticos oportunistas aí e usar os próprios investidores como saco de pancada, né, para tentar fazer aí discursos emocionais, populistas, etc., dizendo, olha, estou combatendo o interesse dos investidores. Então, quem é investidor, talvez a melhor coisa que possa fazer é tentar ficar meio quietinho aí, né? Não botar muito a cara para fora da janela aí, porque pode, como dizem por aí, dar ruim, né? Mas, enfim, os dois candidatos favoritos aí para as eleições, basicamente não estão nem aí para o pequeno investidor ou para o investidor individual, né? Talvez eles estejam aí, sim, para o grande investidor institucional, né? Até porque investidores institucionais, muitos deles são eles próprios doadores e financiadores de campanha, e estão também aí para a grande massa popular, né, que tem voto que vale a mesma coisa que o voto do sujeito rico, investidor, etc. e tal, né? Mas nós estamos num país em que nós temos aí em torno de 70% da população endividada, pessoas que, em teoria, não têm condição nenhuma de investir ou não deveriam investir. Então, o peso do investidor para sensibilizar políticos é zero. Tá? Mas ainda que não tenha nenhum tipo de ação direta política para isso, para essa finalidade, né, o que um político, o que um presidente poderia fazer para, se não for ajudar o pequeno investidor, pelo menos não atrapalhar, né? Então, assim, o que um investidor precisa? O investidor precisa de estabilidade, precisa de previsibilidade, e precisa, mais do que qualquer coisa, de um comprometimento do governo com a moeda, com o valor da moeda e com a responsabilidade fiscal. E, lamentavelmente, os dois candidatos favoritos das eleições não atendem a nenhum desses requisitos. Tá? Então, assim, o investidor está numa situação aí meio no mato sem cachorro, em que não tem cenário bom. Talvez tenha cenário menos pior, mas a gente também tem que ser um pouco cético com essa coisa de cenário menos pior, tá? Porque, por exemplo, no caso do atual presidente, né, que vem se revelando um desastre, né, na condução da economia, antes dele ser eleito, o pessoal, principalmente o pessoal do mercado financeiro, o pessoal mais pró-mercado, racionalizava e falava assim, pelo menos tem lá o cara que vai ser o ministro da Economia, né? Quer dizer, ficava naquela coisa assim, o menos pior. Bom, eu não preciso falar no que isso deu, né? Então, essa coisa de ir no menos pior, às vezes é perigosa também. A gente tem que ser cuidadoso com isso. Os dois são terríveis, né? Falando do atual, né? O atual presidente, quer dizer, já está claríssimo o descomprometimento com responsabilidade fiscal, o comprometimento com populismo, né? E tudo mais aquilo que a gente vê que são coisas ruins para os investidores. O outro candidato, né, ele já esteve no poder anteriormente e também já meio que provou por A mais B que reza pela mesma cartilha. Quer dizer, a cartilha do populismo, a cartilha do assistencialismo, a cartilha da não responsabilidade fiscal, quer dizer, vem dando seguidas declarações aí de que as leis e regras de responsabilidade fiscal, na verdade, amarram o presidente, ou seja, querem gastar loucamente por aí, e gastar loucamente não em benefício, naturalmente, do país ou do povo, mas em benefício dos seus próprios projetos políticos. Né? Então, assim, o que muda, né, se é que muda alguma coisa? O anterior presidente, que quer ser presidente de novo, né, ele teve um governo em que a economia foi até que razoavelmente bem sucedida. A gente teve um certo sucesso econômico no Brasil. Mas, assim, é altamente discutível se há algum mérito dele nisso. Porque esse cara, vamos combinar, ele tem uma sorte absurda. Né? Quer dizer, ele pegou uma época em que não tinha como dar errado. Então, quando se fala assim, tirou muitas pessoas da pobreza, isso não foi uma coisa só no Brasil, isso aconteceu no mundo todo, né? Foi uma época de bonança para a economia, impulsionada aí pela grande demanda de commodities, principalmente, e como diz um velho ditado, né?
a grande onda levanta todos os navios ao mesmo tempo. E o Brasil era um navio que estava lá boiando, veio a grande onda, a grande vaga e levantou. Tá? Então, é óbvio que quem estava no poder naquele momento vai tentar puxar o mérito para si, pessoal. Mas não é uma questão pessoal, é uma questão da circunstância. O outro, né, que está aqui agora, ele deu um azar inacreditável, porque eu acho assim que nem nos maiores pesadelos dele ele imaginou que iria pegar uma pandemia pela frente, né? Um evento da magnitude que foi e com os impactos econômicos que teve, né? Então, teve aí o fator sorte e azar, né? A gente poderia imaginar assim, como é que seria na situação invertida, se um tivesse lá em 2002 e o outro estivesse agora, se ia ser alguma coisa diferente. Mas, assim, os dois já se revelaram péssimos, né? Os dois tiveram a oportunidade e já se revelaram péssimos, principalmente nessa questão da responsabilidade fiscal. Tá? Controle da moeda nem tanto, porque o outro lá anterior pegou uma época que não houve tanta pressão inflacionária. Mas, de novo, fica a pergunta, como será que seria desta vez, se ele estivesse no poder, e como será se eventualmente vier a assumir o poder de novo. Então, enfim, são dois candidatos que definitivamente não são algo que vai ajudar o pequeno investidor ou o investidor individual, quer dizer, não é com a ajuda de, e sim apesar de, né, os dois já se provaram na condução da economia, e não foi uma boa prova, né? Um tem um discurso antimercado, mais antimercado, apesar de que, quando foi eleito, acabou indo para a direção do mercado, né? Talvez porque foi conveniente na época. E o outro se elegeu com um discurso pró-mercado, mas que eu acho que acabou convencendo muito pouca gente de que era um discurso legítimo. Talvez era um discurso oportunista, né? Tudo indica, né? Para tentar se colocar como antagonista do outro lado, né? Então, a gente pode dizer assim que o atual presidente, né, ele é a proverbial tartaruga que está no alto do poste, que ninguém sabe como é que foi parar ali, né? Quer dizer, na verdade, a gente sabe que o mundo passou por diversas anomalias ali, mas se o mundo tivesse assim, um mínimo de normalidade, seria inimaginável isso acontecendo. Tá? Então, a gente sabe o que vem do cara que está no poder nesse momento. Agora, o cara que estava, esse é um grande mistério, né? Porque, de novo, ele teve uma certa atuação, principalmente uma atuação econômica, porque o mundo favoreceu. Tá? De novo, a grande onda que levanta todos os barcos. Essa onda pode não estar presente novamente, fora que a pessoa é diferente, né? Então, agora o que vem por aí pode ser uma pessoa raivosa, ressentida, né, que andou passando aí por alguns perrengues e pode estar querendo eventualmente fazer uma caça às bruxas, e fora que vem um grupo junto que já várias vezes aí deu declarações aí ao longo, não são coisa recente, mas de anos e anos e anos, né? Quer dizer, já deu a entender aí que quer tomar o poder, e dessa vez para não sair mais, tá? Então, enfim, nós investidores estamos ferrados de todo jeito. Na questão responsabilidade fiscal, as perspectivas são as piores possíveis. Outra coisa que a gente precisa ficar atento, né, e isso atento já a partir de agora, é quanto às empresas estatais. As empresas estatais têm uma grande representatividade na Bolsa de Valores. Muitos investidores individuais acabam indo para as empresas estatais e a gente tem que ser particularmente cuidadoso com elas, tá? Os dois candidatos já deram mostras mais do que suficientes de não respeitar o objetivo de negócio das empresas estatais e de muitas vezes usar as empresas estatais para finalidades políticas de benefício próprio, às vezes com a narrativa de benefício social. Tá? Então, assim, a gente não deve esperar muita governança nas empresas estatais. Inclusive, sobre empresas estatais, eu queria fazer um comentário aqui. E aí, assim, eu tenho que agora fazer um disclaimer e separar o André analista do André investidor. O André analista é um analista de orientação quantitativa, que trabalha com modelos estatísticos de montagem de carteira
e nesses modelos não cabe muitos fatores qualitativos, como dizer, a empresa é estatal, etc. e tal. Então, num modelo quantitativo típico, às vezes ele pode incluir uma empresa estatal, porque o algoritmo por trás daquilo definiu que aquela composição é a composição ideal para otimizar risco e retorno. Fim. Eu tenho que acatar o modelo, porque eu mesmo validei o modelo, tá? Se eu vou contra o modelo, eu não posso me chamar, né, não posso me referir a mim mesmo como um analista quantitativo. Então, o André analista não olha para essa questão se é estatal ou não, porque isso é um fator de natureza qualitativa. O André investidor, ele tem uma visão diferente. O André investidor tem restrições para investir pelo fato de ser analista, né? Então, as autoridades monetárias, as autoridades do mercado financeiro impõem aí algumas restrições, mas dentro das restrições, para o André investidor, estatal não existe. Tá? Não existe. Eu excluo completamente de qualquer estratégia de investimento pessoal minha. Ah, mas você está perdendo grandes oportunidades. Não me importo. Tá? E se você acha que tem grandes oportunidades em empresas estatais e que vale a pena explorar essas oportunidades, faça. Até porque, assim, o André analista tem uma grande preocupação com as pessoas que seguem as recomendações que ele dá. O André investidor não está nem aí. Se você quiser jogar dinheiro pela janela, botar fogo, o André investidor não dá a mínima. Faça o que você quiser. Tá? E o André investidor, assim, ele tem uma certa exceção por uma empresa em particular, que é a Petrobras, mas que assim, ele sequer enxerga como uma empresa, e sim apenas como um veículo para operações com derivativos, para fazer lançamento de opções, etc. e tal. Só, né? A Petrobras é um veículo para derivativo. Como empresa, dentro da visão de investimentos pessoais do André investidor, ela não existe, né? E o fato dela existir como veículo para operação com derivativo apenas mostra o quão disfuncional o mercado financeiro brasileiro é, que você tem uma enorme concentração das operações de derivativos em uma empresa, que é a Petrobras. Então, estatais é uma coisa que a gente tem que ficar extremamente cuidadoso com qualquer um dos candidatos. E, de novo, assim, eu sei que tem gente que às vezes se encanta aí com algumas estatais, que agora estão voltando a pagar dividendos. Faça o que você quiser e assuma o risco. Depois não vem dizer, não vem botar alô CVM no Twitter lá, né? Assuma o risco do que está fazendo. Se der certo, é mérito seu, parabéns. Se der errado, a responsabilidade é toda sua, né? E tanto o presidente atual já meteu a mão aí em estatal, quer dizer, já fez das suas aí, né? O anterior também já fez das suas e já vem dando sinalizações de que vai fazer mais aí. Então, cada um sabe aonde está se metendo, né? Outra coisa que é interessante mencionar é o seguinte, né? A postura pró-mercado do atual presidente, ela é tão legítima, né, que o próprio ministro da Economia, em algum momento, resgatou das profundezas assim a palavra rentista. Tá? Então, se você não sabe o significado econômico da palavra rentista, né, dá uma olhada, dá uma pesquisada, você vai ver, mas usou isso no sentido que não é o sentido original, que é se referir a pessoas que vivem de renda, né, e usou isso num sentido depreciativo, naturalmente. Então, isso mostra que o posicionamento em relação a investidores individuais é um posicionamento de hostilidade, não de ajuda. Tá? Enfim, né, eu queria fazer algum vídeo assim que fosse um pouco mais conclusivo, né, que dissesse assim, olha, esse é melhor, esse é mais comprometido aí com o mercado, com o investidor, mas não tem, né? Não tem muito o que fazer. O que a gente pode fazer é adotar algumas posturas defensivas para a gente tentar sobreviver, né, como investidor, com aquilo que vier, em qualquer cenário. Tá? Então, assim, uma das recomendações já foi dada aqui, né, pelo André investidor, não pelo André analista, que é evitar empresas estatais, se forem estatais, pelo menos esteja ciente do risco. Né? A outra coisa é também procurar, dentro de uma abordagem mais qualitativa, né, o André investidor falando, evitar exposições, evitar empresas e setores com grande exposição ao setor público.
né? Porque também essas empresas podem ser vítimas aí de ações, de arbitrariedades do governo, tá? Buscar diversificação internacional, mas até com diversificação internacional a gente tem que ser cético, porque o resto do mundo já não é mais o mundo de antes, né? Quer dizer, há alguns anos aí você falava de diversificação internacional, falou, vou mandar dinheiro para os Estados Unidos, né? Como se os Estados Unidos fosse a coisa infalível, né? Ali é o seguro contra tudo. E os próprios Estados Unidos estão bem bagunçados aí, né? Quer dizer, então hoje quando se vai fazer uma diversificação internacional, essa diversificação tem que ser bem mais criteriosa, talvez considerando outras economias aí, tá? De preferência economias também mais estáveis, né? Que tenham aí uma certa tradição de respeito a contratos, uma praça financeira mais bem desenvolvida, mas enfim, não tem mais aquela resposta certeira, precisa, do tipo, ó, vou enfiar aqui o dinheiro em título público americano que não tem erro. Tá? O mundo hoje já não está mais tão simples assim, né? E uma regra geral, tá? Uma recomendação. Fale pouco sobre você e seus investimentos. Não se exponha, não fique falando por aí do que você faz da vida, do que você ganha, etc. e tal, porque são dois governos, né, dois candidatos de orientação populista que adoram a sua conveniência, direcionar o ódio das pessoas contra um inimigo comum frágil, né? Então, ou é o rentista, né, rentista entre aspas bem grande, ou é investidor, quando tem oportunidade fala que é o estrangeiro, mas assim, o investidor individual, principalmente aquele investidor aí que tem um certo patrimônio, que está aí numa certa situação de independência financeira, tem uma folga financeira, ele é um alvo preferencial para direcionar ódio, ressentimento, etc. e tal, né? Quer dizer, um alvo preferencial aí de populistas em geral. Então, eu acho que é uma recomendação interessante procurar adotar uma postura aí um pouco mais discreta, mais comedida, né, para não ser vítima aí de ressentimento, que muitas vezes é um ressentimento de conveniência aí para candidatos e políticos de linha populista, de linha mais arbitrária, né, e que querem aí manipular as grandes massas e usam um inimigo comum, que pode ser você, né, para fazer isso. Então é isso, né? Lamentavelmente não tenho nada muito positivo a dizer nesse vídeo, tá? É só mesmo, né, agora é adotar as medidas aí de gerenciamento de risco, porque qualquer cenário que vier, com os dois aí que estão se pintando, as perspectivas não são boas. Pode ser que a gente tenha uma surpresa positiva? Pode, sempre pode. Mas, né, não acho que seria a postura racional a gente contar com isso. E é isso aí, a gente se vê então num próximo vídeo.